Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e os nossos episódios também podem ser lidos em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e também nós temos outros conteúdos em vídeo no canal do YouTube Oscar Valente Cardoso. O episódio de hoje é sobre um tema de direito previdenciário, uma pergunta: a dona de casa tem direito à aposentadoria? A recente notícia de que a Argentina aprovou o Programa Integral de Reconhecimento de Tempo de Serviço por tarefas assistenciais, que permitiu a contagem de tempo de serviço de mulheres que se dedicaram à criação dos seus filhos e por isso deixaram o mercado de trabalho de forma temporária ou definitiva, e essa contagem é para um período que varia de 1 a 3 anos por filho, levou à seguinte pergunta: no Brasil, a dona de casa pode se aposentar? E a resposta é que sim, mas depende de contribuição. O Brasil tem um sistema de previdência contributivo e qualquer pessoa que queira receber os benefícios da Previdência Social precisa contribuir para o RGPS, o Regime Geral de Previdência Social, gerido pelo INSS. Nós não temos no Brasil uma regra semelhante aprovada na Argentina, ou aqui nós temos no Brasil, permitida para os segurados especiais, que têm direito aos benefícios e serviços da Previdência Social, independentemente de contribuição. Ou seja, no Brasil, quem se dedicar exclusivamente ao trabalho doméstico em seu domicílio deve pagar contribuições ao INSS para que esse período seja considerado para a concessão de benefícios da Previdência Social, como aposentadoria e benefícios por incapacidade. Quem não for segurado de filiação obrigatória ao RGPS, que são aqueles previstos no artigo 11 da Lei 8.213 de 91, pode contribuir como segurado facultativo a partir dos 16 anos de idade, que está previsto no artigo 13 da Lei 8.213, no artigo 11 do Decreto 3.048 de 99, e essa filiação e o trabalho a partir dos 16 anos de idade está previsto no artigo 7º, inciso 33 da Constituição. Então, são segurados facultativos as pessoas que não exercem atividade de filiação obrigatória ao RGPS, mas que optam por contribuir para ter direito aos benefícios da Previdência Social. E para que isso seja possível, o segurado facultativo não pode exercer atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório do RGPS e também não pode estar vinculado a regime próprio de previdência social. Por exemplo, são segurados facultativos de acordo com o artigo 11, parágrafo 1º do Decreto 3.048. Quem se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico na sua própria residência, a dona de casa, o homem que faz esse serviço, o síndico de condomínio, quando não for remunerado, o estudante e o atleta beneficiário do Bolsa Atleta não vinculado a regime próprio de previdência social, entre outras pessoas citadas no dispositivo do Regulamento da Previdência Social. E o valor da contribuição da segurada facultativa, ele é variável e pode ter entre 3 formas diferentes de fixação do valor da contribuição. Em primeiro lugar, em regra, é o percentual de 20% entre o valor mínimo, que equivale ao salário mínimo, e o máximo, que é o chamado teto da Previdência Social, de contribuições, de acordo com o artigo 21 caput da Lei 8.212 de 91, que é a Lei de Custeio da Previdência Social. Então, como esse podcast está indo ao ar no dia 16 de agosto de 2021, neste ano, como o salário mínimo é de R$ 1.100, o valor mínimo de contribuição da facultativa seria de R$ 220, que é 20% do salário mínimo, e o valor máximo de R$ 1.286,71, que equivale a 20% do teto do regime geral em 2021. Segunda regra: a segurada facultativa pode pagar a sua contribuição no percentual de 11% do salário mínimo, e aí não tem valor acima disso, é só o percentual de 11% apenas sobre o salário mínimo, quando a segurada facultativa optar pelo plano simplificado, o que restringe os benefícios a que ela vai ter direito, de acordo com o artigo 21
parágrafo 2º, inciso 1º da Lei 8.212 de 91, e aí em 2021 o valor dessa contribuição é de R$ 121. Em terceiro e último lugar, a segurada facultativa pode recolher a sua contribuição no percentual de 5% do salário mínimo, e também não há outro tipo de valor ou percentual, quando se tratar de segurada facultativa de baixa renda, que é aquela que cumprir os requisitos legais para se enquadrar nessa categoria, e eu destaco principalmente dois: a renda familiar de até 2 salários mínimos e a inscrição no CAD único, que é o chamado Cadastro Único para Programas Sociais, e também restringe os benefícios a que ela terá direito de acordo com o artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 8.212 de 91, e aí em 2021 o valor dessa contribuição é de R$ 55. Então veja que a contribuição da segurada facultativa pode variar por mês de R$ 55, se for segurada facultativa de baixa renda, de R$ 121 se ela aderir ao plano simplificado da Previdência Social, ou, regra geral, seria de R$ 220 se a contribuição for paga sobre o salário mínimo. E aí eu destaco por último que o trabalhador informal não é segurado facultativo, mas um contribuinte individual que deveria pagar contribuições para a Previdência Social, mas não faz. Por hoje é só. Em breve eu volto com mais um episódio do ValenteCast. Logo mais tem mais. Até!